Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Estátua da Liberdade. Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos lá. A Estátua da Liberdade é uma grandiosa escultura que foi construída no final do século XIX e doada aos Estados Unidos em comemoração ao centenário da independência dessa nação. A estátua foi construída por um artista francês e financiada pela população francesa, sendo doada como um presente da França aos Estados Unidos. Esta estátua está localizada em Liberty Island, ou Ilha da Liberdade, considerada parte da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apesar disso, geograficamente falando, a estátua está localizada em território que pertence ao estado de Nova Jersey. Assim, a localização da ilha em que está a estátua é considerada um exclave da cidade e do estado de Nova York, dentro do território de Nova Jersey. O nome original dessa estátua é Liberty Ain't Night the World, traduzindo, Liberdade Iluminando o Mundo, e ela foi inaugurada em 28 de outubro de 1886. Tradicionalmente, é conhecida apenas como Estátua da Liberdade, sendo identificada como um símbolo da liberdade nos Estados Unidos, além de ser um símbolo de boas-vindas a todos que chegam em Nova York. As dimensões dessa estátua são expressivas, e no total a escultura possui 93 metros. Sendo que somente a estátua tem 46 metros. Os outros 47 são correspondentes à base que sustenta a estátua. O construtor da Estátua da Liberdade foi o francês Frédéric Auguste Bartholdi, que criou essa estátua usando cobre como matéria-prima. A estátua foi construída com inspiração no Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua que foi construída em Rhodes, na Grécia, durante a Antiguidade. A estátua retrata Libertas, deusa romana da liberdade, segurando uma tocha e uma tábua nas mãos com a inscrição da data da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Vimos que a Estátua da Liberdade foi um presente do povo francês aos Estados Unidos e que a sua construção foi financiada mediante doações da população francesa para que Bartholdi pudesse concluir sua escultura. O pedestal que sustenta a estátua, por sua vez, foi construído graças a doações feitas por cidadãos norte-americanos. A ideia de construir uma grandiosa estátua e doá-la aos Estados Unidos, em decorrência do centenário da independência norte-americana, partiu de Edward de La Boyle, escritor, jurista e professor francês. Além disso, ele era bastante envolvido com os acontecimentos da Guerra Civil Americana, defendendo a União, Estados do Norte. A ideia de que os ideais dos estados nortistas representavam a liberdade, a estátua também seria um símbolo dessa liberdade que ele acreditava existir. Além disso, La Boulaye era crítico do governo de Napoleão III, considerando o autoritário. A ideia de La Boulaye foi considerada interessante por Bartholdi, que decidiu concretizá-la. Na França, Bartholdi deu início ao trabalho de construção da estátua. Ele partiu em busca de pessoas que pudessem financiar a construção da estátua, que seria construída de bronze e que demandaria altas somas em dinheiro. O primeiro modelo da estátua foi elaborado em 1870 e uma organização foi formada na França em 1875, como forma de garantir dinheiro para que a estátua saísse do papel. As doações na França se iniciaram ainda no ano de 1875, contando com a contribuição de cidadãos comuns, embora tenham havido também a contribuição de diversas prefeituras francesas. Entre os contribuintes estavam também descendentes de franceses que haviam lutado na Guerra de Independência dos Estados Unidos, e uma empresa de cobre doou grande quantidade do metal. Em 1876, a mão e a tocha da estátua foram enviadas aos Estados Unidos, sendo colocadas em exposição na Filadélfia e depois em Nova York. Isso fez com que algumas doações também fossem realizadas por cidadãos norte-americanos. Por fim, em 1880, a organização responsável pelas doações anunciou que já possuía a quantidade suficiente para concluir a estátua. Estima-se que foram utilizados $400 mil em valores da época para construir a estátua. Outra parte importante da construção da Estátua da Liberdade foi o financiamento para a construção do pedestal, que sustentaria a estátua. Isso porque existia uma espécie de definição de que a estátua seria financiada pelo povo francês, mas o pedestal seria financiado pela população norte-americana. Inclusive, por isso, parte da estátua foi enviada para os Estados Unidos, permanecendo em visitação entre 1876 e 1882. O objetivo era garantir doadores norte-americanos,
Mas apesar de alguns se empolgarem com a ideia, o financiamento do pedestal foi bastante difícil e cogitou-se até a desistência da ideia de enviar a estátua aos Estados Unidos. De qualquer forma, ao longo da década de 1880, vários eventos foram realizados em Nova York, que pretendia ficar com a estátua, para que o pedestal fosse construído. Foi necessário o envolvimento do jornalista Joseph Pulitzer, por intermédio do jornal The World, para que a campanha do financiamento tivesse força. Por meio do trabalho dele, milhares de contribuições aconteceram e viabilizaram a construção do pedestal, que custou cerca de $250 mil, em valores da época. Em 1886, a estátua chegou aos Estados Unidos em várias partes, sendo montada e inaugurada no mesmo ano. E não, a Estátua da Liberdade não era verde originalmente. Ela foi construída com cobre, portanto ela tinha a cor de cobre, uma coloração que se assemelha ao marrom. Com o passar dos anos, a cor da estátua foi mudando, e o cobre foi dando lugar ao verde. Esse processo de alteração na cor se tornou visível a partir do século XX. Essa mudança na cor se deve a reações químicas que acontecem envolvendo o oxigênio, o cobre e outros compostos químicos. Atualmente, a Estátua da Liberdade é um dos grandes símbolos de Nova York e dos Estados Unidos, sendo visitada por cerca de 4,5 milhões de pessoas por ano. O complexo que envolve a estátua é mantido e administrado pelo Serviço Nacional de Parques. O terraço que fica na tocha está barrado ao público e seu acesso é proibido desde 1916. Entre 2001 e 2009, a visitação à Estátua da Liberdade foi proibida como medida de segurança, em consequência dos atentados de 11 de setembro. A visitação à estátua também chegou a ser proibida por 9 meses depois da passagem de um furacão por Nova York. Em 16 de maio de 2019 foi aberto um museu na ilha onde está localizado a estátua, chamado de Museu da Estátua da Liberdade. E é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido algo novo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E claro, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo vídeo.